Talentos da PUC. Conheço aluno de Ciências Biológicas que faz um trabalho diferente com aves de rapina. Grupo de teatro Filhos da PUC se apresenta hoje no campus Coração Eucarístico. Palestra na universidade coloca a questão do bullying novamente em xeque. Campus Party traz para BH inovações no campo da tecnologia. Veja como foi o dia de provas do vestibular 2017 da PUC Minas. E o empreendedorismo também é pauta no programa de hoje. Vamos receber no estúdio a autora do livro que valoriza os jovens empreendedores na atualidade. Hoje é quarta-feira, 16 de novembro. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. Como vocês já sabem, quarta-feira é dia de talentos da PUC, certo, Giovana? Exatamente, Lucas. O quadro de hoje vai falar sobre uma prática pouco conhecida no Brasil, a falcoaria. A história conta que ela surgiu na Ásia Central, no período Neolítico, quando o homem viu nas aves de rapina uma incrível habilidade de caça. Hoje, a falcoaria é conhecida no mundo inteiro como a arte de treinar essas aves para a caça esportiva. E no Brasil, a caça só é permitida com o objetivo de controle de fauna e o esporte também é utilizado para educação ambiental. Agora você vai conhecer o Vitor Hugo. Ele pratica falcoaria e é estudante do curso de Ciências Biológicas aqui da PUC Minas. Dá uma olhada. Quando eu conheci a falcoaria uns 2 anos atrás, apaixonei com a falcoaria, porque eu já tinha visto, só que eu já via filmes, já vi documentários sobre a falcoaria quando eu era mais novo, e para mim isso não era algo próximo a mim quando eu era mais jovem. Era algo que assim, nossa, eu vou ter que ir para fora do Brasil para aprender falcoaria. Fiz um primeiro curso básico, conheci várias espécies de aves. A falcoaria é um termo muito discutido ainda. Por quê? Fora do Brasil, a gente vê as situações dos outros países, falcoaria é aquele cara que pega uma ave de rapina, não só falcão, gavião, águia, ou até mesmo algumas pessoas têm habilidade, conseguem fazer coruja caçar, e usa a falcoaria para caça esportiva. No Brasil é voltado a falcoaria no pensamento de caça para controle de fauna. Antes de adquirir qualquer ave, eu fiz um curso básico de falcoaria para eu ver se era aquilo mesmo que eu queria. Comecei a mexer, aí eu adquiri a minha primeira ave, que foi uma coruja, que foi a ave que eu vi que tinha o treinamento mais básico, e para eu sentir como era ter uma ave de rapina, como seria o meu cotidiano com essa ave de rapina, é quando eu criei confiança com elas, eu comecei a adquirir as outras. Desde novinho eu sempre fui apaixonado com biologia. Ou eu ia ser biólogo ou eu ia ser veterinário. Aí eu comecei a ler, aí eu sempre fui para a área do grupo Arcossauro, que são as aves e os répteis. Sempre fui apaixonado com as cobras, serpentes, lagartos, as aves de rapina, psitacídeos, sempre fui fã desses animais. E aí eu falei assim, não, por enquanto a veterinária não vai atingir o que eu quero. Então eu comecei a cursar ano passado biologia. Depois que eu terminar esse curso, se eu não puxar minha pós-graduação, eu vou correr atrás da veterinária, fazer veterinária e vou profissionalizar em veterinária na área de aves, que é uma área que no Brasil ainda é escasso profissionais especializados na área. Meu nome é Vitor Hugo, faço Ciências Biológicas na PUC Minas e meu hobby é falcoaria. E o grupo de teatro Filhos da PUC se apresenta hoje no campus Coração Eucarístico. Pois é, Giovana, mas dessa vez vamos deixar a apresentação por conta da professora Elisa Santana, que coordena o grupo, veja só. O senador passou dessa para melhor ou pior, não sei. Só sei que ele
morreu. O Grupo de Teatro Filhos da PUC é um grupo formado particularmente por alunos e ex-alunos da universidade. Ele foi criado em 83. Os nossos trabalhos, a gente costuma trabalhar com adaptação literária ou fazer as nossas próprias histórias. Dessa vez, nós estamos trazendo para a cena 2 contos. É uma contação de histórias. E é um conto dos irmãos Grimm. É um conto dos irmãos Grimm, que é A Morte Madrinha. A outra é um cordel, O Senador e a Morte, que a gente adaptou para a cena. Passou um tempo, a madrinha foi visitar o seu afilhado e levou ele para uma floresta. E nessa floresta havia uma erva, e essa erva significava vida. Na Morte Madrinha, um pai de 12 filhos tem o 13º filho e sai à procura de um padrinho para esse filho. E ele dá como madrinha a morte. E esse menino vai passar a vida, vai crescer e tentar enganar a morte. No Senador e a Morte, conta a história de um senador que acaba de morrer, é uma brincadeira um pouco com a questão política, assim, um senador que acaba de morrer, vai para o céu, e lá São Pedro resolve vira para ele e dá para ele a questão da escolha. Ele pode escolher entre o céu e o inferno. E eu queria aproveitar e convidar as pessoas que estão nos assistindo para assistir o nosso espetáculo hoje, quarta-feira, né, às 8h30 da noite, aqui no Corel, no prédio 30. E é isso. Bom espetáculo para nós. Por mais que seja combatido, o bullying ainda é uma prática muito recorrente na nossa sociedade. Pensando nisso, a PUC Minas promoveu mais um seminário com algumas discussões sobre o tema. O maior foco do encontro foram os professores do ensino infantil, fundamental e médio. Acompanhe a reportagem de Ana Paula Pimenta. Todos os anos acontece o Seminário de Educação promovido pelo IEC, o Instituto de Educação Continuada. O tema desse ano foi Violência e Bullying. Ele tem o objetivo de promover discussões para professores do ensino infantil, médio e fundamental. Como surgiu a iniciativa de realizar o evento, professor? Este evento, que iniciou o ano passado, promovido pelo IEC, PUC Minas, ele visa desenvolver uma conscientização e discussão de temas pertinentes à área de educação, além do que incentivar o início das campanhas do IEC de cursos de formação e aprimoramento de professores. Na palestra da professora da PUC Minas, Sandra Tosta, que também é pesquisadora na área de educação, ela chama a atenção para a necessidade de se tratar sobre esse tema, mesmo dentro de uma universidade. A questão da violência e do bullying não se limitam à educação básica. Isso está presente também no ensino superior. Então, nós precisamos de tratar isso na universidade, porque ela também é local, não é? De práticas de violência e de bullying, por um lado. E por outro, a universidade precisa discutir essas questões, pesquisar, para oferecer, não é, alternativas de solução para a sociedade, para as escolas. A escola foi pensada, foi instituída para ser o lugar da socialização, para ser o lugar do encontro, para ser o lugar, não é, da aprendizagem. E a escola, de repente, se vê invadida, né, por atos de violência, por atos de bullying, que vão contrariar, não é, todo esse seu ideário, essa sua finalidade. Atrapalha e atrapalha muito. O público, bastante diversificado, foi unânime em concordar com a importância de se aprofundar a discussão sobre o bullying. É um assunto que é recorrente nas escolas. Os professores precisam aprender. Eu, como coordenadora, eu tenho que levar esse tema para as escolas. Os professores precisam aprender a identificar e a como lidar, trabalhar e atuar frente a uma situação de bullying. A escola é o principal meio de interação entre os alunos, maior convivência, e é ali que você vê muitos o perfil diferente, né? Então, onde vai surgir muito bullying, então é muito importante já tratar, desde o maternal ao ensino médio, depois da universidade, esse tema. É muito bom a gente saber as coisas
que a gente já sabe, mas quer saber mais. Então eu aprendi mais coisas pela minha idade, eu aprendi mais coisas do que eu sabia. E gostei muito da palestra, a professora é maravilhosa, muito bacana, gostei demais. Criada há 19 anos na Espanha, a franquia Campus Party, a maior experiência tecnológica do mundo, é um projeto de sucesso que chegou ao Brasil em 2006 em São Paulo. Na semana passada, entre a programação da Affinity, Feira Internacional de Negócios, Inovação e Tecnologia, a tão aguardada primeira edição da Campus Party em Minas Gerais chegou para a alegria dos amantes da tecnologia e empreendedorismo. Confira mais detalhes na reportagem de Marcela Oliveira. E foi num ambiente cheio de conhecimento e diversão que aconteceu a primeira edição da Campus Party em Minas Gerais. Aqui, a iniciativa foi favorecida pela estrutura tecnológica que fez a diferença em relação aos outros estados. É com muita emoção que a gente traz, né? Minas Gerais está num momento muito maduro do mercado. O estado de Minas Gerais tem o maior número de faculdades públicas e privadas. A cidade de BH é a segunda cidade em número de startups no país, cerca de 400 startups. Aqui a gente está conseguindo fazer uma edição que fique mais próxima dos jovens de Minas Gerais, que era essa mesma ideia. A gente tem um 10% de público que vai para campus nacional e agora a gente está com isso conseguindo incrementar, trazer a campus para mais próxima do público jovem e ávido aí por tecnologia e inovação. Com o tema Feel the Future, ou Sinta o Futuro, profissionais e amantes da tecnologia e cultura geek se reuniram entre palestras e workshops que abordaram temas como empreendedorismo, criatividade, ciências, games e entretenimento digital. A gente veio com um projeto da faculdade de extensão, a gente veio de ônibus, são mais ou menos umas 30 horas. Chegamos ontem e estamos curtindo a campus, tem muita coisa legal. Eu vim como curador da área de Case Mode. No caso, o Homem de Ferro é um Case Mode, onde eu misturo não só a aparência do personagem, mas uma robótica para poder controlar ele e dar a ele vida de acordo com o que o personagem teria. As iluminações, a parte de luz que ele faz, o que elas representam. A gente trouxe para cá um laboratório de captura de movimento. A gente está disponível aqui 12 câmeras, formando 360 graus. Essas câmeras são câmeras especiais, elas emitem infravermelho e com infravermelho a gente consegue reflexões nesse tipo de tecido, né? Colocando vários pontinhos desse no corpo, a gente consegue simular o esqueleto. Então, a gente consegue a captura de um esqueleto humano e transformá-lo num esqueleto virtual. Posteriormente, para ser aplicado em animações, em filmes, para personagens virtuais, e as possibilidades são... A utilização da robótica na educação foi um dos temas em destaque na Campus Party. Mas será que no futuro as escolas vão ensinar com o uso da robótica? Eu espero que sim, a gente tem trabalhado para isso, né? Criando materiais didáticos, incentivando os professores a utilizar, porque com a robótica realmente você pode ter um ensino que vai levar os alunos a se deparar com tecnologias que eles já usam, por exemplo, celular, né? A parte de controle, eletrônica, eles vão poder entender um pouquinho mais e não ser só usuários, poder usar isso para poder resolver problemas do dia a dia, em casa, por exemplo. Demorou, mas chegou a Minas. E parece que a Campus Party, com suas inúmeras atrações, veio para ficar. O mercado aqui está muito maduro e no momento certo para receber uma campus que com certeza vai deixar muito legado, não só nesses segmentos, como também de entretenimento, inovação, ciência. E com certeza vamos ajudar a desenvolver esses parques tecnológicos que tem aqui pelo estado. E o Espaço PUC vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco tem uma reportagem que mostra como foi o dia de vestibular na PUC Minas. Vamos ainda falar sobre o empreendedorismo aqui no programa. Pois é, Lucas. No estúdio a gente recebe a Érica Pessoa, empresária que participou do livro Jovens Empreendedores, Líderes do Brasil que dá certo. A gente vai falar um pouco sobre o livro e discutir esse tema tão importante na atualidade. Não saia daí.
O Espaço PUC está de volta. A universidade recebeu no último domingo milhares de estudantes para o vestibular 2017 da PUC Minas. Pois é, Lucas. E como sempre, o tema da redação é muito aguardado pelos alunos. Neste ano, os vestibulandos tiveram que escrever uma carta aberta abordando discursos de ódio na internet e os limites da liberdade de expressão. Você confere mais detalhes do vestibular 2017 na PUC Minas na reportagem do Luiz Felipe Cardoso. Mesmo com tempo chuvoso, mais de 10 mil candidatos compareceram ao vestibular da PUC Minas 2017. Estudantes de diferentes locais fizeram a prova, como é o caso das amigas Letícia e Hilária, que vieram de longe. Eu sou de Patinga, aqui de Minas Gerais mesmo, e eu vim com os meus pais para eu fazer o vestibular da PUC e uma amiga minha. E qual curso você está prestando de vestibular? Estou prestando para medicina. Qual que é a sua expectativa para a PUC e para o vestibular de hoje? Então, o vestibular hoje eu tô meio nervosa, né, mas a preparação foi firme. E medicina sempre foi o curso que eu quis e a PUC é uma universidade muito bem reconhecida nacionalmente. Eu vim de carro com a minha amiga e com os pais dela. Foi demorado, mas a gente estava na expectativa, então deu tudo certo, graças a Deus. Eu vou prestar vestibular para medicina e eu tô com bastante esperança, nervosa, mas eu tô com esperança, vai dar tudo certo. Quero muito passar aqui na PUC. Durante o período da prova, os pais e acompanhantes aguardavam cheios de expectativa em um espaço reservado para eles. Dona Messi, quem a senhora está acompanhando? Minha filha Amanda Guedes. Ela está prestando vestibular para letras, curso de letras. Em relação ao vestibular, foi assim, pela primeira vez que ela faz na PUC, eu achei muito bom a estrutura, as orientações, foi muito tranquilo. Estou acompanhando a minha filha, Ana Beatriz, está prestando vestibular para o curso de medicina. A expectativa de todo pai, né, e todo acompanhante é que ela seja aprovada e tenha êxito no vestibular. Após o fim do tempo de sigilo, os candidatos já começaram a deixar a PUC Minas. Eu estou aqui com a Luana agora, que prestou vestibular para arquitetura e urbanismo. Ela vai falar para a gente o que ela achou da prova. Luana, o que você achou da prova? Eu achei que as questões foram bastante contextualizadas e senti que tinha alguma coisa a ver, assim, não só com o ensino médio, mas também com a nossa vida. Eu achei bem legal. O tema da redação sempre é um dos assuntos mais comentados. O tema foi discurso de ódio na internet, né? E aí foi até um pouco parecido com o do Enem também, que aborda a intolerância, não religiosa, mas outras formas de intolerância. Não achei difícil trabalhar, não. Foi pedido a esse estudante que fizesse o texto, a produção de texto, em forma de uma carta aberta, que também tem uma linguagem específica. Então, procurou-se aliar um tema atual também com uma um novo lugar de onde o estudante passa a falar no momento em que ele sai do ensino médio e se torna um estudante universitário. Mais uma vez, o vestibular na PUC Minas foi um sucesso. Félix Araújo, membro da comissão do processo seletivo, fez um balanço sobre a realização das provas. Felizmente, o nosso processo, nossas provas, elas transcorreram na maior tranquilidade possível. Não tivemos intercorrências maiores, coincidentemente, nenhum candidato teve algum tipo de mal súbito, que teve que procurar posto médico. Nós tivemos alguns candidatos que fizeram provas em condições especiais, mas esses candidatos já estavam previstos. Nós estamos aplicando hoje as provas para cerca de 10 mil, um pouco mais de 10 mil candidatos, mas as inscrições para aqueles candidatos que optam pela utilização do Enem, eles ainda têm até o próximo dia 16, quarta-feira, para fazer a sua inscrição. Lembrando que, para este momento, o Enem que o candidato pode concorrer são os Enems dos anos de 2013, 2014 e 2015. O de 2016 ainda não pode ser utilizado, porque na época da nossa matrícula, o resultado do Enem de 2016 ainda não vai estar disponível. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado até o dia 3 de dezembro. Aqueles que forem aprovados devem ficar atentos ao prazo de matrícula, que acontece no mesmo mês. Para os aprovados para o primeiro semestre em todos os campi e unidades, a matrícula em primeira chamada será nos dias 5 e 6 de dezembro, de 8 da manhã até às 7 da noite. Para os aprovados para o segundo semestre de 2017, a matrícula em primeira chamada será no dia 14 de dezembro, também de 8 da manhã até às 7 da noite. Bom, Giovana, e os jovens empreendedores são cada vez mais valorizados na atualidade. É verdade.
podemos ver cada vez mais empresários bem-sucedidos que geram empregos e propõem inovações, mas que ainda não completaram 40 anos de idade. Pois é, e esse é o tema da nossa entrevista de hoje. A gente recebe aqui hoje a Érica Pessoa, ela que é empresária e colaboradora aqui do livro Jovens Empreendedores, Líderes do Brasil que Dá Certo. Érica, boa tarde, bem-vinda ao Espaço PUC. Muito obrigada. Para a gente começar, como que foi a sua participação nessa obra? Então, a Giovana Donella, que é uma conselheira de empresas pelo Brasil, e a Andréa Roma, que é a CEO da editora Líder, resolveram selecionar 23 empreendedores, e aí tem empreendedor desde do Amazonas até o sul do Brasil, que tivessem alguma história que fosse realmente inspiradora e que tivesse deixado um legado. Então, mais do que só faturamento de empresa ou geração de emprego, fossem histórias que realmente tiveram cases de superação, né? E que têm deixado um legado aí na história, na sua área. Bom, e você recebeu um capítulo para você contar um pouco da sua história. Isso. E é interessante que você fala que no começo você era uma pessoa, inclusive deu nome para sua empresa. Conta um pouco mais para a gente da sua história. Pois é. Bom, no começo era somente eu, né, com uma ideia. Eu brinco que era eu, um computador e um telefone, nada mais. Né? E a ideia de fazer uma agência de comunicação que fosse diferenciada, fora dos padrões que o mercado na época trabalhava. O nosso sobrenome na época era Comunicação e Relacionamento e o nome principal Pessoa. Então, muitas vezes a gente recebia até ligação de gente achando que a gente era uma agência de casamento, entendia tudo errado. Né? Mas o que a gente queria dizer é que comunicação tinha tudo a ver com relacionar estrategicamente. Hoje isso já é um pouco mais conhecido, 11 anos depois, mas naquela época a gente foi realmente inovador. Né? E o que você pode falar para a gente hoje dos jovens empreendedores que a gente vê no mercado? Como que eles chegam onde eles chegam hoje? Sim, eu vi vocês falando agora da Campus Party, né? Eu vejo que hoje o jovem, ele realmente tem um espírito mais desbravador. Né? Antigamente as pessoas, a gente era formado, os nossos pais eram formados para trabalhar em lugares prontos, empresas prontas. Hoje em dia a gente tem no Brasil mais de 52 milhões de empreendedores. Isso quer dizer que eu, por exemplo, conheço pelo menos a cada 4 pessoas, uma vai ser empreendedora, né? A gente conversou, você me disse que tem pessoas que na sua família que são empreendedoras. Sim. Então, a verdade é que a gente é hoje um país, e países de ponta são países que empreendem, que criam inovação, né? São pessoas que não ficam esperando, né? Tudo pronto, cai pronto, mas que vai lá, cria, faz a diferença, né? Traz solução para o ambiente em que ele vive. Essa é a cara do empreendedor e eu acho que é bem a cara do jovem brasileiro. Bom, Érica, como todo profissional que busca o sucesso, você também passou por muitas dificuldades ao longo da sua carreira. Queria que você contasse para a gente um pouco das principais barreiras que você teve que superar e, junto com isso, que dicas que você pode dar para quem está chegando agora, quem está começando essa trajetória que é tão dura. Sim, eu acho que a principal é que quando a gente traz um projeto novo, as pessoas tendem a dizer que não vai dar certo. Né? O que eu mais ouvia no começo é isso não vai dar certo, já existem várias empresas do seu segmento, porque as pessoas não conseguiam entender qual que era a minha abordagem. Né? E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, eu acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que ter, ele às vezes tem que fechar os ouvidos para o que as pessoas estão falando e ir com coragem. E eu acho que a outra característica muito importante é a gente ter muito otimismo. O empreendedor, se ele não for otimista, ele não sai do lugar. Né? No primeiro não, ele desiste. E não a gente recebe todos os dias. E uma coisa que eu aprendi é que o sim me faz prosseguir. O não, ele me estimula, então, a provar que eu posso superar e ser melhor a cada dia. Então, acho que são características que têm muito a ver com o capítulo que eu chamo de desativador, empreendedor desativador de bombas. Né? Porque todos os dias tem uma bomba para desativar e a gente tem que estar preparado para ela. Tá certo. E, Érica, para a gente finalizar, como que você acredita que essas inovações que a gente vê a cada dia podem, de fato, mudar o mundo? Bom, a gente hoje tem visto aí a maior rede de hotéis do mundo não tem nenhum quarto, né, próprio. A maior rede de carros de aluguel também não tem um carro próprio. Né? Então, eu acho que as inovações, a internet das coisas, a inovação do mundo atual, a forma como as pessoas se comportam mudou completamente. E isso está dando chance para que a gente traga novas oportunidades e quem é empreendedor pode sugerir, criar, inovar e vai ter o seu espaço se ele realmente tiver algo que tenha um legado, que tenha um pertencimento, que tenha um encorajamento.
Eu acho que essa que é a diferença. Tá certo, Érica. Parabéns pela sua história de superação, muito obrigada. pela sua obra. Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa. Obrigada a vocês. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Tem alguma sugestão ou comentário? Envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br e acompanhe também as nossas redes sociais. Amanhã é dia de Repórter PUC e a Rafa Rodinitsky está esperando por vocês às 4h30 da tarde na PUC TV e TV Horizonte. Até lá!